Eu cheguei aqui em 1981, eu vim do Rio de Janeiro, lá do Irajá, e eu vim garoto com 5 anos de idade, trazido pela minha mãe e meu pai. Não foi bem uma escolha, né? Eu vim criança, mas eu imagino que eles tenham escolhido pela fama de Guarapari na época, o apelo turístico, a vida boa, de beira da praia. Né? Moro em Guarapari, 57 anos, e mais ou menos uns 35 anos que eu conheço esse bairro. Então, cheguei em Guarapari em 2009 e eu escolhi morar aqui porque é mais envolvido que Piúma, né? Eu vim em 2022. A minha família, ela já veio para cá, vamos dizer assim, no começo do fim da vida. Meu pai já tinha 60 anos, a minha mãe também já estava ali beirando dos 50. Então eles vieram realmente procurar um descanso. A minha família morava em Conceição da Barra, a minha mãe era viúva e aí veio toda a família. Esse bairro aqui, inclusive Itapebuçu, é um bairro lá de 1900 e final da década de 60, ou até de 50, mas é um bairro antigo que cresceu, 3 valas a céu aberto, floresta nativa, lagoas que acabaram por ser aterradas, toda a beira do mangue ali. Então, o pessoal não tinha dinheiro para comprar na área formal do bairro, acabou parecendo a Rua da Marinha, né? Bem precário. Muitos anos passaram e a gente era rua de chão, lama, poeira. Tinha quase nada, só para você ter uma ideia, que o Bicheco ali tinha uma quantidade imensa de manguezal. A ocupação desordenada era muito pequena. A entrada ali, eu cheio de ônibus, tinha uma subida aqui, uma escada. Hoje não tem rampa. Aqui a gente tinha ali onde a Rua da Marinha, um mangue, né, que fazia a transição, uma restinga, tudo aqui é areia. E ali atrás, onde hoje chamam de loteamento da Samarco, era uma floresta de tabuleiro. Aí depois começou o crescimento, né? Surgiu esse loteamento aqui, aí começou as pessoas a construir e começaram a aterrar. Onde a gente está aqui falando no momento, é praticamente um pedaço de mangue. Que aqui era uma ilha, era tudo água, não sabe? E o seu Desodiel, que era o dono daqui da ilha, ele soterrou. Vilagem do Sol fica em frente a uma área de preservação ambiental, o Parque Estadual Paulo César Vinha. Mas, por algum motivo, autorizaram um loteamento lá. O meu avô, ele era da roça e tal, ele ainda criava uns cavalos por aqui, no terreno ali. Às vezes o cavalo fugia, a gente tinha que ir atrás, tinha que cortar capim para os cavalos, minha avó criava galinha, plantava milho. Aqui mesmo, meu quintal aqui plantou muita mandioca e cana-de-açúcar, né, caldo de cana. Apesar de que temos uma área muito pequena, nós conseguimos fazer o cultivo de hortaliças, uma plantaçãozinha de gengibre também, temos galinha. Nós tivemos fossa por muitos anos e a Cisão hoje já oferece a coleta de esgoto aqui que a gente utiliza. Nós estamos aqui falando de um bairro que não tem acesso a nenhum tratamento de esgoto. A grande maioria das casas tem fossas que foram feitas de maneira artesanal, que não atendem ao que deveria, né? Geralmente essas fossas elas são feitas dentro de um terreno, uma área pequena, e no mesmo lugar também fazem os poços artesianos, porque além de não termos acesso a esgoto tratado, nós também não temos acesso à água tratada. Vem direto da Cezan, mas é o que estou água assim. Bastante tempo, a gente já teve alguns anos, né, que Guarapari teve falta de água, não só aqui, no município de Guarapari praticamente todos. Existe uma empresa que fornece água para alguns moradores porque ela não consegue atender nesse momento toda a demanda do nosso bairro. Hoje nós temos um poço artesiano na nossa casa, mas nós já precisamos desse serviço de abastecimento. Além do valor exorbitante, ainda vem água com barro, a água que saía do chuveiro não era possível nem tomar banho, nem lavar roupa, nem lavar louça, muito menos fazer comida. A solução que as pessoas encontram, né, e que nós encontramos foi fazer um poço artesiano, mas esse poço artesiano fica no mesmo terreno em que a gente tem a fossa. E quando chove, nós temos uma fossa transbordando e água sendo tirada do mesmo lugar. O lixo é coletado regularmente, aqui 3 dias por semana. Eu sei que tem lugares da cidade que recolhem diariamente, não sei por que em alguns lugares é todo dia, aqui são 3 dias. Eu sei que tem a Ascamarca, que tem um contrato com a prefeitura, se não me engano, 2 milhões anuais, e eles deveriam coletar tudo de reciclável da cidade toda, mas eles não dão conta, eles não têm perna para isso.
E eles também deveriam ir em todas as casas, mas eles estabelecem rotas. Então, se você não estiver nessa rota, provavelmente você não vai ser atendido. Quando é feito podas das lavas porque dos fios de energia, se a gente não ligar para eles virem coletar, fica bastante tempo na calçada. Então o pessoal vem aqui com os barcos, joga lixo ali na saída dos barcos e ninguém pega, nem o pessoal e nem a prefeitura pega. Eu já percebi que existe um ponto de coleta seletiva. Não sei se essa coleta é feita pela prefeitura, mas eu sei que ela é acessível a pouquíssimas casas, as casas dos condomínios. As pessoas que moram no bairro, de fato, não têm acesso à coleta seletiva e a grande maioria não tem acesso nem à coleta. Nem todas as ruas passa o lixo e nem todo lixo é levado. Então, acaba que em áreas de preservação ambiental, em alguns lugares próximos a lagoas, esses lixos eles são colocados lá, são descartados lá. A grande maioria das pessoas que não tem esse acesso à coleta de lixo, elas acabam sendo obrigadas a descartar o lixo delas de maneira irregular. Boa parte do bairro tem acesso a essa coleta que é feita manual, com carrinho de mão. O rapaz que trabalha vai, pega com o carrinho de mão e deixa em um lugar para onde o caminhão de lixo consegue passar e pegar, porque além de tudo a gente também não tem em todas as ruas calçadas. O caminhão ele passa em alguns lugares. Aqui a gente já teve problema de enchente no Capiguçu, na parte mais baixa, e demorou muito para isso ser equacionado, hoje não tem mais. Quando chove, as crianças não conseguem nem frequentar a escola. As ruas viram rios, carros não passam, ônibus não passam. Assim que esse período de chuva passa, a gente ainda continua por meses sofrendo a consequência dessa ausência do poder público nesse sentido, porque as ruas ficam emburacadas, o ônibus escolar, por exemplo, não consegue buscar as crianças, pessoas idosas que precisam de um Uber para ir até um médico ou que estejam passando mal, não conseguem ter acesso à ambulância. É o desinteresse da governança. O plano de saneamento de Guarapari, ele não marca data, ele não estabelece um período, um tempo para as áreas serem atendidas, então fica uma coisa muito solta, deixando muito livre para o gestor público fazer o que ele quiser sem dar satisfação a ninguém. Quem precisa mais ser atendido por esse tipo de sistema é o pobre que mora nesse bairro Santa Mônica, Jabaraí, Setiba. Eles fazem tudo bonitinho no centro e as periferias ficam por último, né? A gente não tem acesso a esgoto tratado em Vilaggio do Sol. Isso acontece porque nós vivemos em uma situação de total abandono do poder público. A população nativa de Guarapari são as pessoas que resultaram da população indígena e a população preta. Você tem os imigrantes italianos, mas eles vieram depois. E essa população toda, elas ficam relegadas aonde o mercado informal ofereceu, que são as áreas de domínio da União e outras áreas sensíveis, ambientalmente sensíveis. 80% da população que mora lá é de preto e pardo. Maioria negra. Majoritariamente estamos falando de pessoas negras, pardas, indígenas. Por exemplo, havia uma aldeia dos Guaranis, quando eles migraram do sul, que ficava ali na altura de Nova Guarapari, ali, Guaipura, por ali. Não é a população nativa. A população nativa aqui é Boruns, Goitacás. Só que eles, nessa imigração, eles se fixaram um tempo ali e criaram uma aldeia, tiraram eles dali e puseram lá a aldeia do Coroado. Dizer que ela era branco, italiana, ela não podia, porque estava na cara. O que ela fazia? Ela sumia, ela saía do radar. Onde que hoje é o Shopping Guarapari, ali tinha uma área de casas de Tauba, né? Morava uma população, meus amigos, né, negros ali, muitos deles venderam com preços bem baratos, né? E muitas dessas pessoas não têm uma estabilidade financeira, educacional, porque saíram de um centro e foram morar dentro dos bairros, né? Por exemplo, muitos deles foram morar entre Kubitschek, Olaria e Coroado. Guarapari fica devendo para os dois lados. Até nos bairros ricos, que a gente vê a situação da Praia do Morro, tem alagamento na beira do mar, quer dizer, é uma solução tão fácil, tão óbvia. E agora, por último, fizeram uma obra, colocaram toda a macrodrenagem da Praia do Morro lá na Praia da Cerca, meio que
escondendo, que é uma coisa que está sendo questionada pelo Ministério Público. Nós questionamos muito também, questionamos isso há um ano e meio. Aqui que eu sei não, mas é verdade que algumas áreas em Guarapari têm mais privilégio do município. Nós, por exemplo, tem na Praia da Cerca, foi feito um sistema de drenagem ali naquela área, Praia do Morro, e até hoje não foi resolvido o problema. A água pluvial que cai na Praia do Morro, ela desce para a Praia da Cerca, como ainda existe muito residência que não está ligada à rede de esgoto, cai direto na Praia da Cerca. Ah, com certeza no centro, né? Não existe interesse nem em prometer. Pessoas perdem tudo a cada vez que chove. Pessoas adoecem a cada vez que chove. O fato de ter esgoto, né, a céu aberto, aumenta, por exemplo, surtos de virose, micose. O fato de chover e as pessoas não terem a estrutura para poder habitar um lugar que não esteja cheio de vazamento ou que não esteja inundado, proporciona, por exemplo, a escola ter que lidar com surtos de sarna, piolho. O rio Guarapari, que é o rio Machina, que é o rio Conceição, ele não recebe muito esgoto não. Só que depois que você chega da Foz para o Rio aqui para dentro do canal, a gente tem contribuições de esgoto, sim, ainda significativas ali na região da Rua da Marinha, porque não foi feita elevatória. E eu vinha saber que a elevatória lá do Kubitschek até hoje não está funcionando. É uma praia que tem uma infraestrutura porque, né, é a praia do centro. Dentro dos bairros que não tem estrutura, tem muitos esgotos ainda céu aberto. Um exemplo claro é ali no bairro da Concha. Quando as meninas eram pequenas, eu levava minhas filhas lá para a Praia da Caçoneira e tinha uma boca de esgoto saindo, sujeira fedida lá. Geralmente daqueles pés, daquele lugar ali, não sei onde que era, mas saía. Um esgoto ali do pé da árvore. Quem sofre mais somos nós, mães. Porque além de perceber que talvez a cidade onde a gente mora, a cidade que a gente ama, a cidade que a gente habita, não me respeita, para além de mim, não respeitará também os nossos filhos. Na Praia da Areia Preta existia um esgoto correndo, não sei se da rua, não sei de onde, mas correndo livre por cima da pedra. Muito se ouve falar, por exemplo, a respeito da Praia da Areia Preta, que tem minerais que são únicos no mundo, que são importantíssimos, que são raros, e que prédios são construídos em cima da areia da praia, sem respeito nenhum. Para mim, isso é algo completamente impensável, porque aqui a gente não está falando de um patrimônio de uma pessoa só, a gente está falando de um patrimônio da humanidade. Racismo ambiental é as políticas urbanas serem voltadas sempre para as classes mais privilegiadas, que têm mais voz na sociedade, né? Toda essa população que vem dos pretos, vem dos indígenas, ela não consegue fazer valer o seu direito. É quando você não valoriza o cidadão que paga os seus impostos e não tem uma condições de sabedoria, de conhecimento, diferente daquele que já tem. Quando você consegue tirar a população mais simples do Brasil é negra, você sabe, né? Então, eles tiram as pessoas do local onde eles moram, né? Tiram sutilmente, sabe? E constrói coisa para rico, prédio, casas, coisas de fábrica, né, também. E os moradores vão para fora e ficam servindo de empregado daquela empresa. Ele acontece quando o acesso à natureza, a informação do quanto a preservação é algo importante é negado a pessoas que vivem ali. Eu conheço crianças que nunca foram à praia, pessoas que não entendem o valor daquilo que está ali pra gente. O racismo ambiental ali acontece pela desinformação. Ela é uma ferramenta de manipulação, ela é uma ferramenta de preservação desse estado de ausência. A gente tem uma escola, por exemplo, que não tem área verde, que não tem uma árvore, que não tem um trabalho voltado a isso. E nós temos crianças crescendo dentro de uma área de preservação ambiental, sem acesso absolutamente algum à natureza. Algo pela qual é preciso lutar, porque o direito existe, a lei está feita.
muitos proprietários de terrenos de Guarapari, eles não estão morando em Guarapari, são investidores de São Paulo, Goiás, Minas, que compram os imóveis aqui, e esses imóveis funcionam como um pé de meia para eles. A cidade, ela vive uma economia muito restrita e as edificações, elas não têm gente para participar dessa economia. Acaba virando mesmo um monte de imóvel para especulação imobiliária mesmo. Um direito claro e simples, que hoje que as pessoas não sabem, que dentro da Prefeitura Municipal tem uma ouvidoria muito boa, dentro do Governo do Estado tem uma ouvidoria boa, dentro do Governo Federal tem uma ouvidoria boa, só que as pessoas não sabem o direito. Todas as minhas denúncias que eu tenho feito dentro dessas ouvidorias, que não são poucas, eu tenho tido um resultado de 70% positivo. De repente você está com um problema na sua rua, que o município não está atendendo, o Estado não está atendendo a União, você pode entrar nessa ouvidoria e fazer uma denúncia, que é muito simples, você não precisa saber escrever, você pode ligar, você pode fazer um monte de coisas, que ele dentro da ouvidoria te dá a capacidade de você fazer uma denúncia, e essa denúncia tem um resultado super positivo que você talvez nem acreditava que isso podia acontecer. É difícil algo que não existe ter significado. Nós não temos acesso a absolutamente nada. A gente não tem um parquinho, uma biblioteca. Se a gente não der estrutura agora, daqui a 4 anos, as crianças de hoje vão ser adultas e elas nunca vão ter vivido o que deveriam ter vivido na infância. A gente vive lá um bairro com famílias que não têm acesso a esporte, a lazer, a cultura. A gente tem também pessoas que sozinhas se levantam, acontecem, fazem, mudam realidades, mudam histórias e acrescentam de maneira incrível na vida de quem vive lá. O ônibus que vai para o centro daqui é o ônibus que vem lá de Camurugi. Se não me engano, são 2 por dia. É muita espera, os pontos são precários, os pontos são feitos às vezes pelos próprios moradores. Conta nos dedos quantos pontos de ônibus tem que foram montados, que foram colocados pela prefeitura, né? A maioria não tem ponto de ônibus. Se você precisar de um ônibus aqui, eu vou para o centro a pé quando eu não quero pagar Uber. Eu nem pego ônibus mais, né? Porque não tem como. Porque é distante da minha casa o ponto de ônibus. A gente chegar lá, ficar no sol, né, para pegar ônibus para ir para bairros, com poucos pontos, com poucos assentos. Não temos pontos com cobertura dentro do bairro. Os pontos que têm cobertura são os que ficam na Rodovia do Sol. O transporte, ele é bem precário aos finais de semana, principalmente, o que dificulta ainda mais o acesso das pessoas à cultura, esporte, lazer, porque não temos nada no bairro. Pouquíssimas linhas ligam Vilaggio do Sol a Guarapari e toda a parte de saúde, por exemplo, é feita no centro, né, para fazer exames, para ter acesso a médico. Então, os idosos têm ainda mais dificuldade. O bairro, ele é bem atendido. Olha, nós temos uma unidade de saúde aqui, a 300 metros daqui. Eu tenho que ir lá para Vitória para fazer um tratamento de neurologista, porque não tem neurologista em Guarapari. A minha filha, ela é diabética, ela tem que fazer o tratamento em Vitória, porque não tem endócrino aqui em Guarapari. Então está faltando isso em Guarapari. Falta tudo. Nós temos um cubículo onde o médico vai atender, 2 pessoas que trabalham 3 agora, porque agora a gente tem uma enfermeira também. Depois passou a atender 2 vezes por semana. A única coisa que se faz lá é o primeiro atendimento, que é essa primeira consulta. A gente não tem coleta de exame, medicamentos, absolutamente nada. Então, não existe um trabalho digno sendo feito lá. Sabia, isso é muito injusto, isso é resultado da ausência de políticas habitacionais por parte tanto da Prefeitura de Guarapari quanto do Governo do Estado. A única política habitacional que a gente tem vem do Governo Federal. Eles deixam para a demanda do mercado, que não está interessado em atender o morador de baixa renda. Uma coisa meramente especulativa, o valor de moradia daquilo se dissolve. Eu acho injusto. Eu fui criada em Minas, mas eu sei muito bem a diferença que tem entre o mineiro trabalhador, o mineiro humilde e o mineiro herdeiro. É o que não entende o valor do trabalho, é o que tem dinheiro para pagar e deixar
e simplesmente abandonar. E é muito interessante perceber que isso faz com que a nossa cidade seja administrada para o verão. Guarapari, ele fecha os olhos para o povo de Guarapari e permite administrar a cidade para quem não é daqui. Uma creche 24 horas para atender Itapebuçu, Camurugi, Rua da Marinha, você vai atender uma quantidade de mães solteiras incrível. Isso precisa. Um hospital no centro. Eu gostaria de ver um lugar onde as crianças pudessem brincar de maneira segura. Porém, eu também tenho uma mãe idosa. Se nesse momento o prefeito sentasse comigo e me perguntasse qual é a maior urgência do nosso bairro, eu vou te dizer que é termos acesso a uma saúde digna. Quando você tem alguma coisa boa em casa, você troca. Eu tenho uma vizinha aqui que mora ao lado da minha casa. A gente está sempre trocando alguma coisa. Quando ela vai para o sítio da mãe e do pai dela, ela traz alguma coisa. Nós temos esse costume. A gente faz horta lá em casa, então a gente tem hortaliças, a gente tem quiabo. A gente costuma fazer essa divisão entre os vizinhos, até distribuir mudas de couve, que é uma coisa que a minha mãe gosta e que sempre me faz lembrar muito ela. Como se trata de um lugar onde não só estrutura básica, como também a polícia falta, a gente acaba vivendo em uma situação de extrema violência. Essa amizade de porta, de calçada, é algo que a gente não vê. Na época que nós criávamos animais, essa preocupação ainda não acontecia, né? Não existe uma fiscalização, não existe uma preocupação, não existe uma opinião. A gente precisa dar acesso à cidade, então se você está numa zona central, se aquilo ali está próximo ao centro, tem de adensar. As pessoas elas têm que morar. Não precisa colocar a pessoa lá na periferia, lá longe, para a cidade ficar bonitinha, com casinha de 2 andares. O certo, o responsável a se fazer é criar condições para que essas edificações venham a existir. Se a gente pudesse diminuir, né? Porque aqui acho que tem um pavimento, acho que até 4 andares, né? Alguma coisa. A gente já tem alguns prédios, né? Mas eu particularmente gostaria desse jeito. Esse bairro aqui é incrível, é maravilhoso. Meio rural, você é uma guia de natureza. E prédios são uma selva de pedra. Eu gostaria que Vilaggio do Sol fosse visto como uma área de preservação ambiental que de fato é. Para que isso acontecesse, a estrutura que precisa chegar lá tem que ser uma estrutura que respeite o que nós herdamos dos nossos ancestrais. O que a gente precisa é manter esse manguezal, né, intacto, sem ter supressão, e ampliar a área de reserva. Mas uma cidade como Guarapari precisa ter até uns parques municipais, uns hortos, né? Precisa melhorar a qualidade de vida para a futura geração. Nós ficamos 7 dias sem eletricidade. Nesse momento, eu pude ver a revolta de alguns moradores e a promessa de alguns representantes de que aquilo fosse ser resolvido. Também cheguei a ver a falta de água mobilizar grande parte da comunidade. A questão da regularização dos imóveis tem feito com que as pessoas incomodem. O Parque Estadual Paulo César Vinha está em vias de ser privatizado. Tenho essa questão como sendo a mais importante. Porém, existem várias questões que mobilizam as pessoas na medida da capacidade delas de se mobilizarem. Precisa investir mais nas escolas, na educação, nos professores. E isso foi muito falado aí na última década, mas muito pouco foi feito de fato. Organizar os negócios de lixo, sabe? Porque a prefeitura pode organizar lixo, mas a prefeitura sozinha não dá conta, então a comunidade tem que juntar. Porque você vai aqui, junta um lixo, a prefeitura vem um lixo na rua. Então não dá conta, né? Não existe uma consciência de futuro sem a educação. O primeiro passo para que o futuro ele aconteça de uma forma diferente, para melhor, é que a gente, nesse momento, assuma a responsabilidade de tornar as pessoas conscientes das responsabilidades que elas têm.